Olá, galerinha, tudo tranquilo? Tudo na Santa Paz com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para falar um pouco de crescimento e desenvolvimento motor novamente, tá? Hoje a gente entra nos domínios que compõem o desenvolvimento humano, certo? O que são esses domínios? São chamados de dimensões, aspectos ou esferas do desenvolvimento humano. Eles estão dentro do desenvolvimento humano. Mais cedo recebi uma pergunta: professor, domínio motor é mesmo que desenvolvimento motor? Não. Novamente, os domínios estão dentro do desenvolvimento humano. Através desses domínios, a gente consegue desmembrar o desenvolvimento e o crescimento humano para que didaticamente a gente consiga entender melhor esses domínios, esse desenvolvimento, como acontece. E normalmente separado como? Por faixa etárias. Nós vamos ver futuramente, em aulas futuras, o ciclo da vida. Como se dá o desenvolvimento no ciclo da vida, como a gente vai ver diferentes domínios no ciclo da vida e a interação desses domínios. Como eu falei ainda agora, didaticamente, a gente separa esses domínios. Só que, na prática, eles são interligados uns com outros e nós vamos ver essa interligação futuramente. Primeiro a gente vai falar separadamente. E o primeiro que a gente vai falar daqui a pouco é o domínio motor, tá? Então, esses domínios estão relacionados a várias áreas de conhecimento. A anatomia estuda o domínio físico, o domínio motor, a fisiologia estuda o domínio físico, o domínio motor, biologia, psicologia, sociologia, antropologia. Eles estão estudando porque a gente estuda os domínios cognitivo, que faz parte da inteligência, da memória, do pensamento, o domínio social, afetivo, que faz parte também dos nossos sentimentos, da relação interpessoal, da relação de grupos, formações de territórios, de política. Tudo isso está relacionado e tudo isso influencia através do que a gente falou na aula passada, de o que é interno, o que é externo, o que é intrínseco, o que é extrínseco. São os fatores que vão influenciar no nosso desenvolvimento, no nosso crescimento. Beleza? Então a gente falou um pouquinho dessas características, desses processos aí, né? E a gente vai falar quais são os tipos de domínio. Aqui a gente tem o domínio motor, cognitivo, emocional, físico, cultural e social. O motor, o que é que ele vai trabalhar? Como a própria palavra fala, movimento, ações motoras. Então, o que a gente estuda no domínio motor são os movimentos. A gente vai ver mais lá na frente um pouquinho mais especificado, que é a resposta de uma das questões que foi colocado para vocês hoje no AVA. Tá? O cognitivo é aquilo relacionado ao racional, ao pensamento, raciocínio lógico, imaginação, linguagem, memória, interpretação, tudo relacionado à mente. Emocional é relacionado ao afetivo. O afetivo a gente vai falar de sentimentos, certo? Voltando um pouquinho no motor, nós temos vários autores que vão falar disso. No motor nós vamos falar de dois autores também relacionados à pergunta do AVA, que é o Galahu e o Gotani, certo? No cognitivo, que a gente já falou ainda agora, a gente vai trabalhar o racional, nós vamos trabalhar Vygotsky e Piaget. Inclusive, eu vou dar uma aula à parte disso, que não tem no material de vocês, falando de teorias de Vygotsky e de Piaget, tá? Nós temos o emocional, que a gente vai estar relacionado a Freud. A gente vai estar estudando um pouquinho de Freud nesse domínio emocional. Nós temos domínio físico, domínio cultural e social. Cultural é elementos criados pelos seres humanos, pela cultura, transmissões de ensinamento, de conhecimento através de gerações. Social são as relações que eu falei ainda agora há pouco, interpessoais, criando política, organização territorial, política e assim por diante. Além de relações entre grupos. Beleza? Então, dentro disso, a gente vai entrar em duas características importantes para a gente entender dentro desse processo de domínio e dentro do processo do ciclo da vida que a gente vai estudar mais lá para frente. Que é o seguinte. Primeiro, as características do domínio, do desenvolvimento, nem sempre se aplicam a todas as pessoas. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando a gente chegar a estudar o ciclo da vida, a gente vai estudar características que são inerentes
aquele ciclo da vida. Mas isso não quer dizer que isso vai se aplicar a todas as pessoas. Pode ser que se aplique a mim, mas não se aplique ao meu irmão. Ou pode ser que aqui no Brasil eu consiga desenvolver essa característica e lá na Alemanha ele não consiga desenvolver. Um exemplo que a gente viu na aula passada de uma característica que ela é mais específica do lugar, que é o samba. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a criança do morro ela nasce sambando. Já lá nos Estados Unidos, na Europa, em outro lugar que culturalmente não, essa cultura não vai influenciar, ela vai ter dificuldade de aprender a sambar. Então, tem características que podem acontecer com um certo ser humano que não pode acontecer com outro, mas que teoricamente em determinada idade aquilo teria que acontecer, ou então num grupo maior de pessoas, normalmente elas se acontecem. Então, dependendo do lugar, dependendo da influência cultural, ela pode se despontar ou não, e até genético, isso também tem influências genéticas que vão estar influenciando, mas que é normalmente característico de determinada faixa etária que nós vamos ver. Diferentemente também, nós temos pessoas que têm retardos no desenvolvimento, ou seja, atrasos no desenvolvimento, como alguma pessoa com deficiência física ou mental. A pessoa que nasce com poliomielite, ela vai ter deficiência nos membros inferiores, então ela vai ter uma dificuldade maior de andar. Nós vimos do que eu falei em exemplos anteriores de uma pessoa com síndrome de Down, em que ela tem uma deficiência ou um retardo na fala que ela vai falar muito mais tarde do que uma pessoa teoricamente normal. Então, algumas influências podem acontecer no geral que a gente vai ver, ou podem não acontecer, ou acontecer tardiamente, ou acontecer previamente, dependendo de alguma influência genética, cultural, ou seja lá o que for, que pode estar mudando isso daí. Mas a gente vai ver, normalmente, é importante a gente aprender isso em crescimento e desenvolvimento motor, a gente vai ver qual é a faixa etária que a gente pode estar introduzindo determinados movimentos, determinadas ações, que aquilo normalmente é geral para aquela idade, certo? E conseguir também identificar aquele nosso aluno, aquele nosso atleta, que não está conseguindo chegar ali. Aí tem que saber o porquê, investigar isso daí. Por que ele não está conseguindo? Ou então, se ele está conseguindo já antes dos outros, já colocar ele para uma especialidade um pouquinho diferente. A gente vai falar um pouquinho de Galarru daqui a pouco, e de Tani, a gente vai falar também um pouquinho mais relacionado a essas especialidades, especificações, certo? Então aí a gente entra. Só colocar aqui um pouquinho antes de a gente entrar no domínio motor. Aqui, ó. Aqui nos slides, nós temos esse gráfico aqui que ele é bem interessante. Deixa eu ver se eu consigo aumentar ele um pouquinho. Em que, como eu falei para vocês ainda agora, os domínios eles são estudados didaticamente separados, mas eles são todos interrelacionados. Olha aí, olha. Cognição, o domínio cognitivo, ele tem setinha com efetivo, ele tem setinha com movimento, ele tem setinha de ida e volta com estruturas e funções físicas, ele tem setinha de ida e volta com socialização e cultural. Então, muitas influências do cognitivo podem ser influenciadas pela socialização, podem ser influenciadas pelo afetivo, podem ser influenciadas por estruturas físicas, assim como o movimento e assim por diante. Então, para a gente entender, esse gráfico ficou bem legal, que a gente pode estudar separadamente o que é, como se faz, qual a estrutura, o que é que a gente trabalha, porém, normalmente eles estão, quando a gente vai ver uma situação, um problema, uma situação, a gente vai interligar eles. E aí a gente volta para cá, domínio motor. Então, chegando no domínio motor, o que é que o domínio motor vai trabalhar? Movimento, ações motoras. Quando a gente fala tudo que é relacionado a motor, é movimento. Então, aqui a gente especifica um pouquinho mais o que seria a ação motora, o que levaria a esse movimento. É a inter-relação entre sistema nervoso central e sistema músculo-esquelético.
Não existe movimento se não tiver relação com o sistema nervoso central. Adiantando um pouquinho mais que vocês veriam lá na frente, como é que se dá um movimento? Falando assim bem rápido, a grosso modo. Você tem um estímulo externo, certo? Por exemplo, eu quero me deslocar daqui lá para trás. Eu vou fazer este movimento para trás, certo? Para que eu faça esse movimento, o meu cérebro tem que interpretar o que eu quero fazer. Ele vai mandar um impulso nervoso para a musculatura que eu quero, que nesse caso é a musculatura dorsal, principalmente da lombar, que vai fazer a minha extensão do tronco para eu deitar. O músculo, aí tem vários receptores, vários neurônios que vão chegar lá, certo? O músculo ele vai receber esse impulso nervoso, ele vai interpretar e vai fazer a contração muscular para que eu faça esse movimento de deitar. Então aí você já vê uma pequena integração entre sistema nervoso e sistema muscular, músculo esquelético, certo? A partir daí, a gente vai ver como é que se dá esses movimentos a partir do ciclo da vida, né? Então, quando a gente nasce, quais são os movimentos que nós temos primordialmente? Nós temos os movimentos que a gente chama de reflexo. Quais seriam os movimentos reflexos? Imagine aí, o que é que um bebê, quando ele nasce, ele faz? Ele tem o movimento de sucção. O movimento de sucção ele é reflexo. Você colocou o dedo ou qualquer objeto na boca da criança, ela vai fazer o movimento de querer chupar. Por que ele é reflexo? Porque isso é relacionado à alimentação da criança. Tudo se remete a isso. Nesse primeiro momento ele vai ter consciência disso? Não. Mas futuramente ele vai ter consciência desse movimento reflexo. Tanto que a gente vai ver um pouquinho ali nos autores, tá? Aí, que mais? Nós temos o movimento de piscar, nós temos o movimento de preensão palmar. Pode ver, coloca o dedo na mão da criança, ela tem um movimento reflexo de apertar. Movimento de mergulho, movimento de querer caminhar quando você coloca o pé dela no chão e assim por diante, tá? Passando desses movimentos reflexos, eles vão ser um movimento um pouquinho mais, que a gente chama refinado. A criança começa a ter uma consciência maior da movimentação que ela tem. Então ela passa a ter ações motoras um pouquinho mais refinadas, que são o rolar, o girar, o arrastar, o engatinhar. Vai se refinando, o corpo vai maturando, o sistema vai maturando melhor. E aí ela começa a andar, a correr, a saltar,